Em destaque no Panorama CBN, Bolsonaro diz que não autorizou o vídeo feito com inteligência artificial pela campanha de Flávio. Republicanos descarta a candidatura de Cleitinho ao governo de Minas, sob protesto do senador. Drones atingem navio dos Estados Unidos no Egito. Ventos de até 125 km por hora deixam 2 mortos no estado de São Paulo e no Rio a ventania ultrapassa os 90 por hora e provoca apagão. Grupo BTS boicota o Grammy contra a categoria de música asiática. Olá para você que está aqui comigo, eu sou Leandro Gouveia e essa é a segunda edição do podcast Panorama CBN de quarta-feira, 29 de julho de 2026. Em menos de meia hora eu te conto as principais notícias do dia. Começando pela manifestação da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre o uso da imagem e da voz dele no vídeo feito com inteligência artificial que foi veiculado na convenção partidária do PL no último fim de semana. E o que a defesa diz é que o ex-presidente não autorizou esse vídeo. Na petição enviada nesta quarta-feira ao STF, a defesa afirma que Bolsonaro nem poderia ter dado autorização por causa das restrições de contato impostas por Alexandre de Moraes. As explicações foram cobradas pelo ministro para apurar se o ex-presidente descumpriu medidas cautelares da prisão. Os advogados mencionaram que desde a decisão do dia 17 de julho, Bolsonaro está com as visitas suspensas por 30 dias e Flávio Bolsonaro está proibido de visitar o pai por 90 dias. Para a defesa, o bloqueio comprova que não houve contato para autorizar a gravação. A petição argumenta ainda que os filhos do ex-presidente usam a imagem pública dele em ações políticas há anos, desde a época em que ele governava o país. Segundo os advogados, a reprodução de fotos, discursos e entrevistas por parte dos filhos é contínua e ocorre por confiança familiar, sem necessidade de autorização prévia a cada publicação. Veremos o que diz a Justiça. E outro fato que surgiu dessa convenção foram as ofensas de Javier Milei ao presidente Lula, também ao ministro Alexandre de Moraes, que causaram uma crise diplomática. O embaixador do Brasil na Argentina, Júlio Bitelli, vai voltar a Buenos Aires depois de ser chamado de volta pelo governo brasileiro por causa desses ataques. Segundo o jornal La Nación dos Estados Unidos, ainda não existe um prazo definido para essa volta. Em conversa com o jornal, diplomatas argentinos disseram que o Brasil quer criar um adversário externo para causar alvoroço. E eles reclamaram das vezes em que Lula e outros integrantes do governo supostamente insultaram Milei e eles não disseram nada. Nessa quarta-feira, o ministro das Relações Exteriores da Argentina, Pablo Quirno, falou sobre a crise diplomática entre os dois países em entrevista à Rádio Mitre. Ele disse que a relação entre os estados não vai se deteriorar e que o governo argentino não pretende escalar o tom. O ministro argentino declarou que os incidentes fazem parte de diferenças ideológicas entre os governos. Disse ainda que o estilo de gestão de Lula no Brasil não é visto como adequado pelo governo argentino, reforçando, portanto, o apoio a Flávio Bolsonaro. Em reação às falas de Milei, a Federação Argentina de Municípios divulgou uma nota de repúdio contra o presidente. Segundo os prefeitos, os insultos trazem desgaste internacional e colocam em risco investimentos, empregos e exportações. Na nota, a federação pediu desculpas ao povo brasileiro e ao presidente Lula, afirmando que as declarações de Milei não representam o sentimento da maioria dos argentinos. E o Congresso Nacional do Paraguai publicou uma nota de repúdio contra o presidente Lula. A reação da oposição e de aliados do governo foi provocada por declarações do presidente sobre a Guerra do Paraguai, ou a Guerra da Tríplice Aliança. Essa guerra durou de 1864 a 1870 e colocou Brasil, Argentina e Uruguai contra os paraguaios, deixando um saldo devastador para o país vizinho. Na última sexta-feira, ao defender o aumento nos investimentos em defesa, Lula disse que o Brasil gosta da paz, mas que não podemos esquecer que um dia o Paraguai decidiu invadir o Brasil, o Uruguai e a Argentina. E aí, no comunicado oficial, o Congresso paraguaio afirmou que a fala de Lula distorce e minimiza a dimensão histórica da guerra, além de desconsiderar o sofrimento do povo do país. Diversos políticos da direita paraguaia criticaram a declaração. O presidente da Câmara, Raul Latorre, acusou o brasileiro de tratar a tragédia com leviandade. Ele declarou que o conflito foi o maior genocídio do continente americano e provocou Lula ao ironizar falas antigas do presidente sobre diplomacia internacional.
Vamos falar então de eleição. O Instituto Quest divulgou novas pesquisas eleitorais encomendadas pela Genial Investimentos para São Paulo e para Bahia. Em São Paulo, a margem de erro é de 2 pontos percentuais, com um nível de confiança de 95%. E o governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, segue na liderança com 15 pontos de vantagem sobre o ex-ministro Fernando Haddad, do PT. No primeiro turno, Tarcísio aparece com 41% das intenções de voto. Haddad tem 26%. Eleitores indecisos somam 13%, enquanto brancos e nulos representam 15%. Na simulação de segundo turno, Tarcísio aparece com 48% dos votos contra 32% de Haddad. O comentarista da CBN, Lauro Jardim, aponta a absoluta estabilidade em relação à última pesquisa divulgada em abril, o que é bom para o Tarcísio. E o que as duas campanhas se perguntam é se vai ter ou não segundo turno em São Paulo. O Haddad relutou muito, e isso é público, relutou muito em topar ser candidato novamente em São Paulo. Ele já havia perdido para o Tarcísio em 22. O Haddad sabia das dificuldades que ele iria enfrentar, mas acabou aceitando entrar nessa disputa como uma missão do PT para ajudar o Lula na busca dele pelo quarto mandato. E para ajudar o Lula, é fundamental que o Haddad pelo menos leve essa eleição para o segundo turno, porque, pelo menos com base na pesquisa de hoje, o Lula, embora seja líder no Brasil, ele continua patinando em São Paulo. Em São Paulo, que concentra 22% do eleitorado total do Brasil, o Flávio Bolsonaro teria hoje 40%, segundo essa pesquisa Quest de hoje, contra 35% do Lula no segundo turno. Então, em resumo, pelo menos no momento, nem o Haddad está ajudando ainda o Lula e nem o Lula está conseguindo ajudar o Haddad em São Paulo. Na disputa para o Senado, a ex-ministra Marina Silva da Rede lidera com 14% das intenções de voto. Na sequência, aparece a ministra Simone Tebet, do PSB, com variação entre 11% e 12%. Lembrando que são 2 vagas para o Senado esse ano. Pablo Marçal, do União Brasil, que está inelegível, soma 9%. O deputado federal Guilherme Derrite, do PP, registra entre 7% e 8%. O presidente da Assembleia Legislativa paulista, André do Prado, do PL, tem 5%. O deputado Paulinho da Força, do Solidariedade, e o ex-ministro Ricardo Salles, do Novo, oscilam entre 4% e 5%. O levantamento foi feito entre os dias 23 e 27 de julho, com 1.650 eleitores em todo o estado de São Paulo. O registro na Justiça Eleitoral é o SP 04846/2026. Na Bahia tem empate técnico. O ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, do União Brasil, aparece com 39% das intenções de voto. E o governador Jerônimo Rodrigues, do PT, vem logo em seguida com 39 a 38. A diferença de 1 ponto fica dentro da margem de erro, que na Bahia é de 3 pontos percentuais. Os eleitores indecisos somam 13%. Votos brancos, nulos ou pessoas que não vão votar chegam a 8%. Na simulação de segundo turno, o cenário segue apertado. ACM Neto alcança 43%, enquanto Jerônimo Rodrigues registra 39%, é mais um empate. Os indecisos representam 11% e os votos brancos ou nulos somam 7%. O Lauro Jardim também deu uma palhinha sobre essa disputa. O governador Jerônimo Rodrigues tem a favor dele alguns pontos que a gente tem que considerar. Primeiro, é a alta aprovação do governo dele, que é de 57%, segundo essa pesquisa da Quest. Ele também acaba sendo ajudado pela força do Lula na Bahia. Só para que o nosso ouvinte tenha uma ideia mais clara, pela pesquisa de hoje, o Lula teria na Bahia 52% dos votos no primeiro turno contra 18% do Flávio Bolsonaro. Já o ACM Neto, ele conta com o que poderia ser falado aí como um cansaço do eleitor baiano com os governos petistas no estado, porque há 5 eleições, desde 2002, 5 eleições consecutivas, o PT não perde uma eleição para o governo da Bahia. Essa, então, é uma eleição, como eu disse, que vai ser disputada até o final, sem favoritos. Na disputa pelas 2 vagas no Senado, o ex-ministro da Casa Civil, Rui Costa, do PT, lidera com 22%. O senador Jacques Wagner, também do PT, aparece em segundo com 16%. O ex-ministro da Cidadania, João Roma, do PL, e o senador Ângelo Coronel, do Republicanos, empatam com 6% cada.
A pesquisa entrevistou 1.200 eleitores entre os dias 23 e 27 de julho, em 61 municípios baianos. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral, sob o código BA 02331/2026. Em Minas, a confusão da candidatura do senador Cleitinho ao governo do estado está mais confusa do que nunca, porque uma nota oficial divulgada pelo Partido Republicanos, assinada pelas direções estadual e nacional, diz que Cleitinho não vai disputar o governo. O partido diz que trabalhou durante meses para viabilizar o nome do senador, adiou decisões estratégicas e buscou alianças, mas a confirmação da candidatura nunca aconteceu. Só que a assessoria do senador garante que ele vai ser candidato. Só que precisa o partido querer. O impasse ganhou novos contornos na noite de terça-feira. O senador divulgou nas redes sociais um vídeo produzido com inteligência artificial que simula uma conversa com o pai dele, José Maria Azevedo, que morreu em 2024, e com o irmão, Matheus Azevedo, que morreu há poucos dias, de leucemia. Na publicação, com a legenda "Seguirei na missão", os familiares já mortos apelam para que ele aceite o desafio de disputar a eleição. Sem a confirmação do senador durante todas essas semanas, o Republicanos decidiu caminhar para a oposição ao grupo de Cleitinho e vai apoiar a candidatura do ex-secretário do governo Zema, Marcelo Aro, do PP. O acordo foi fechado em reunião nesta terça-feira, teve a presença inclusive de Flávio Bolsonaro, do PL. O presidente do Republicanos, Marcos Pereira, participou por telefone e o jornal O Globo publicou que, apesar de Cleitinho ser líder nas pesquisas, Marcos Pereira diz que o senador, que costuma criticar a classe política, gera muita instabilidade. Além de tudo, ele não participou da convenção do próprio partido no último fim de semana. No Rio de Janeiro, o senador Flávio Bolsonaro vetou que sua mãe, Rogéria Bolsonaro, seja suplente na candidatura de Márcio Canella, do União Brasil, ao Senado. Rogéria tinha sido anunciada como suplente no dia 1º de julho, mas aí no dia 7, Márcio Canella foi alvo da operação da Polícia Federal por suspeita de participar de um esquema de lavagem de dinheiro numa rede de postos de combustíveis. A mãe de Flávio Bolsonaro chegou a circular por eventos com Márcio Canella, mas agora o senador preferiu evitar mais esse desgaste. Rogéria, então, vai ser candidata a deputada federal, o que o PL comemora, já que o sobrenome pode ajudar a puxar um caminhão de votos para o partido. Informações da guerra. A trégua durou pouco e um incidente ainda sem autoria chamou a atenção nessa quarta-feira. Um drone atingiu um navio-tanque de uma empresa dos Estados Unidos no porto de Damietta, no Egito. O impacto provocou um incêndio que atingiu uma segunda embarcação. Isso renova os temores de que o conflito regional se espalhe. O Irã também acusou os Estados Unidos de lançarem um bombardeio contra o seu território nessa quarta-feira. Se confirmado, seria o primeiro dos Estados Unidos nesta semana. Ao mesmo tempo, o presidente Donald Trump prometeu retaliar um ataque contra uma base na Jordânia. Na noite de terça-feira, a Guarda Revolucionária do Irã lançou mísseis contra os americanos, mas o exército dos Estados Unidos interceptou todos eles. Além disso, Estados Unidos e Arábia Saudita atacaram grupos apoiados pelo Irã no Iraque, depois que drones atingiram instalações sauditas de petróleo. O governo iraquiano informou pelo menos 20 mortos e 32 feridos. Enquanto isso, no Iêmen, o grupo extremista Houthis, aliado do Irã, estuda impor taxas a navios comerciais no sul do Mar Vermelho e no estreito de Bab el-Mandeb, depois de anunciar um bloqueio aos portos sauditas. Também não durou muito a folga do petróleo. No momento em que eu gravo, o barril do tipo Brent sobe mais de 7%, negociado agora a $87. E o Banco Central dos Estados Unidos manteve a taxa básica de juros americana na faixa entre 3,5% e 3,75% ao ano, como esperado. É a quinta manutenção seguida da taxa. Era o esperado, mas teve uma divisão interna maior que a prevista. 3 dos 12 diretores votaram por subir os juros em 0,25 ponto percentual. O Banco Central destacou que a economia americana segue crescendo em ritmo sólido, mas alertou para as incertezas do conflito no Oriente Médio e da alta do petróleo. O indicador de inflação preferido do Fed acelerou para 3,4% em maio, acima da meta de 2%. O presidente do Banco Central, Kevin Warsh,
reforçou o compromisso com a estabilidade de preços, mas evitou dar garantias de novos aumentos na taxa. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo caiu forte nessa quarta, 1,52%, aos 173.885 pontos, especialmente por causa da retomada da guerra. O dólar comercial caiu 0,27%, cotado a R$ 5,10. O euro vale R$ 5,84, com alta de 0,27%. Bom, e no Sudeste teve uma ventania danada, meu celular até apitou com alerta da Defesa Civil por causa das rajadas de vento. No litoral teve morte. Uma tempestade com rajadas que passaram de 100 km por hora causou estragos na Baixada Santista durante a tarde de quarta-feira. E a vítima é um homem em situação de rua que morreu depois de ser atingido por uma árvore no Canal 5, em Santos. De acordo com a Defesa Civil do Estado, a ventania chegou a 117 quilômetros na região. Os fortes ventos forçaram a paralisação do Porto de Santos. Parte de um muro desabou sobre 2 caminhões e a navegação no estuário foi suspensa. As travessias de balsas também foram interrompidas. No interior de São Paulo, os ventos chegaram a 125 km por hora nas cidades de Itaporanga e Itaí, perto da divisa com o Paraná. Em outra região, a região de Sorocaba, na cidade de Cesário Lange, uma árvore caiu sobre um carro e também matou uma pessoa. A ventania afetou ainda a operação do aeroporto de Congonhas, na capital. No Rio de Janeiro, fortes rajadas provocaram um apagão em bairros da capital e da Baixada Fluminense. Na zona oeste da capital, os ventos chegaram a 92 km por hora. A falta de energia afetou o aeroporto Santos Dumont, os trens e o metrô. No Rio Grande do Sul, o problema maior foi na terça-feira à noite. A Bianca Santos contou os detalhes no Panorama da Manhã. 7 pessoas ficaram feridas na passagem de um tornado. As imagens são impressionantes. E o risco de temporais com chuva forte, raios, granizo e rajadas de vento permanecia nessa quarta-feira, inclusive para Porto Alegre. Na Argentina, um helicóptero caiu na região de San Juan. Todos os 7 ocupantes morreram. A aeronave prestava serviços para um curso de treinamento de combate a incêndios florestais. E entre as vítimas estão policiais e bombeiros. O ator e músico americano Jared Leto negou categoricamente as acusações de conduta sexual imprópria reveladas em um novo documentário da emissora britânica BBC. Famoso por papéis em filmes como Clube da Luta, Esquadrão Suicida e pelo Oscar de melhor ator coadjuvante em Clube de Compras Dallas, o vocalista da banda 30 Seconds to Mars disse em nota que nunca agrediu ninguém na vida. A produção traz relatos de 10 mulheres, 4 relatam supostos crimes sexuais cometidos entre 2002 e 2016, época em que tinham de 16 a 19 anos. A BBC informou que analisou fotos, mensagens e teve acesso a um acordo de confidencialidade enviado a uma das vítimas para evitar a publicação do caso. O documentário se soma a denúncias divulgadas no ano passado pela revista Air Mail, que também foram negadas pela defesa do artista. E o músico irlandês Glenn Hansard, vencedor do Oscar e vocalista da banda The Frames, morreu aos 56 anos em um acidente de moto. Hansard começou a carreira como músico de rua aos 13 anos e o reconhecimento internacional veio em 2007 com o filme independente Once, em que ele interpretou um cantor de rua ao lado da pianista Markéta Irglova. Os dois compuseram a trilha do longa e ganharam o Oscar de melhor canção original em 2008 com a faixa Falling Slowly, tornando Hansard o primeiro irlandês a vencer nessa categoria. O artista tinha show marcado no Brasil para novembro, no festival Best of Blues and Rock. O atacante Neymar confirmou que não vai mais jogar pela seleção brasileira. A declaração foi dada em entrevista ao Sport Record depois da vitória do Santos contra o UCV na Copa Sul-Americana por 4-2. O jogador respondeu a uma declaração do meia Lucas Moura, do São Paulo, que disse ter esperança de ver o camisa 10 no Mundial de 2030. E Neymar deixou claro que o ciclo dele com a amarelinha terminou. Eu agradeço, mas não vai ter não.
Meu momento na seleção brasileira, eu acho que já foi. Fiz história ali, sou muito feliz, vivi muitas coisas ali, dei meu sangue, minha vida. Sempre briguei, lutei pela amarelinha, mas eu acho que eu não quero mais. E a fala encerra uma trajetória de 14 anos na seleção. Neymar deixa a equipe como o maior artilheiro da história, com 80 gols. Ele também é o líder em assistências e o segundo jogador com mais partidas disputadas, 130 jogos, atrás apenas do ex-lateral Cafu, que tem 142. O comentarista da CBN, Paulo Vinícius Coelho, PVC, avaliou que a decisão representa o fim de uma era, mas destaca que o Brasil precisa olhar para frente e construir uma nova geração. O futebol brasileiro tem que andar para frente. O futebol brasileiro andou para frente sem o Pelé, não vai andar para frente sem o Neymar. Mas acho importante fazer um balanço, porque nesse país tão polarizado, o Neymar também polariza. Muitas vezes as pessoas acham que polariza por causa da política, mas não acho que seja por causa da política. O Neymar não jogou bem nos últimos tempos. Nos últimos anos ele não jogou bem, não conseguiu jogar por causa das lesões, por causa da idade, por uma série de fatores, ele não conseguiu jogar no nível que a gente viu o Neymar jogar no começo de carreira. Mas ele termina a participação na seleção brasileira. Acho que a decisão anunciada ontem de que acabou a seleção brasileira para ele, acho uma decisão correta. Acho a decisão que a seleção precisa tomar, além dele. Ele tem uma era dele, 2010, estreou na seleção brasileira com a camisa 11, passou a vestir a camisa 10 no amistoso contra a Alemanha em 2012. São 14 anos vestindo a camisa 10 da seleção brasileira. E o único, depois de Pelé, a vestir a camisa 10 da seleção em 4 Copas do Mundo. Mas é menos na seleção do que deveria ser, não pelos números de gols e assistências, pelo número de títulos. Um título apenas. O único título com a seleção foi a Copa das Confederações de 2013. E antes da última notícia, convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Le Reis Gouveia e não esquece de escrever seu nome e de onde você está ouvindo. Olha o comentário. Divaram muito colocando The Strokes e Gorillaz neste episódio. É o perfil que se identifica no Spotify como Little Fox. Não diz de onde ouve, não diz o nome também, né? Se puder, identifique-se. Gostei aqui do comentário. Divaram. Que idade será que tem esta pessoa? Leonardo Barcelos. Olha aí, uma opinião diferente. Até estava pensando em ir no Primavera Sound, o evento que nós anunciamos no último episódio. Mas o line-up, a lista de artistas, não me interessa nem minimamente. Então vou economizar esse dinheiro do ingresso. Viu como o panorama é democrático? Tem opiniões diversas aqui. E se você acompanha e gosta do nosso trabalho, tira 10 segundinhos aí no Spotify, clica nos 3 pontinhos, vai em avaliar e dá 5 estrelas pro podcast. Tem mais música, hein? Swim, swim, waterfall in off your skin. Swim, swim, I could spend a lifetime watching you swim. Eu arrisco dizer que o Leonardo também não vai gostar dessa, mas a discussão é boa, viu? O grupo de pop BTS da Coreia do Sul anunciou que vai boicotar o Grammy, que é considerado o maior da indústria musical. A decisão vem um mês depois do anúncio de uma nova categoria no prêmio, a de melhor performance de música pop asiática. E essa mudança gerou críticas entre os fãs do gênero porque exige que as letras sejam cantadas predominantemente em línguas asiáticas, o que limita a atuação de grupos internacionais, como o BTS, que está cantando em inglês. Em nota publicada nas redes sociais, os integrantes afirmaram que esperam que a música seja amada pelo que ela é, e não dividida por região ou idioma. O BTS era um dos favoritos para concorrer em categorias principais, como o álbum do ano, com o disco Arirang, um dos mais vendidos de 2026, e o single Swim, que a gente está ouvindo, que chegou ao topo das paradas nos Estados Unidos, também era cotado para música do ano. Vamos ouvir mais um pouquinho. E o BTS foi a primeira banda de K-pop a ser indicada ao Grammy lá em 2021, com o sucesso Dynamite, cantado em inglês. Ao todo, o grupo já recebeu 5 indicações, mas nunca levou o troféu. E com essa medida, o BTS se junta a nomes como The Weeknd, Drake e Frank Ocean, que também já boicotaram a cerimônia em protesto contra os critérios da academia.
Uma discussão legítima, não é? Tem até categoria também para música latina, que exigiria letras em espanhol, e aí o Brasil não concorreria. O que você acha disso? Terminamos assim esta edição do Panorama. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Anderson Wendel, o Tico. A próxima edição chega às plataformas por volta das 7 da manhã com Bianca Santos e eu volto na sequência. Até lá. Swim, let it all begin. Swim, I just wanna dive.